CBN Esportes Campinas, primeira edição. Oferecimento: consignação com tranquilidade é na Azul Veículos, a cor da confiança. Apresentação: Carlos Cabela. Olá, muito bom dia para você. São 11 horas e 34 minutinhos. Estamos chegando com o CBN Esportes, primeira edição desta sexta-feira. Essa primeira edição ainda no estúdio aqui da CBN Campinas. A segunda edição à tarde, lá na Expo Flora, lá onde está o Paradela ainda, né? Não saiu de lá ainda, está lá ainda, onde ele apresentou o CBN Campinas, direto da Expo Flora, lá em Olambra. Tivemos a convocação da seleção brasileira. O Tite convocou jogadores para enfrentar Gana no dia 23 de setembro e a Tunísia no dia 27. Os dois jogos lá na França. Então vamos aqui para os convocados. Carlão de Freitas, bom dia para você. Presta atenção aqui, viu, Carlão? Você já deve estar com a convocação na mão aí, mas vamos lá então. Goleiro sem novidades. Alisson do Liverpool, Ederson do City e o Everton do Palmeiras. Aí sem novidade. Agora na zaga tem novidade, Carlão. O Bremer da Juventus e o Ibañez da Roma. Além do Militão do Real Madrid, Marquinhos do Paris Saint-Germain e o Thiago Silva do Chelsea, Carlão. É verdade, Cabela. Bom dia a você, bom dia ao ouvinte ligado no CBN Esportes, primeira edição. Algumas novidades, principalmente no sistema defensivo, né? O Bremer da Juventus e o Ibañez da Roma. Sinceramente, não são jogadores conhecidos do público brasileiro, embora estejam defendendo aí grandes times, né? Grandes equipes, grandes esquadrões, né? Com tanta história, principalmente o Bremer com a camisa da Juventus, o Ibañez também, né? A Roma é uma grande equipe. Fora isso, o Pedro, né? Que já estava meio que encaminhado, né? Você vai falar ainda, mas já estou me antecipando. Matheus Cunha, que estava parado, né? Está retornando de lesão, já está em plena atividade, mas nas últimas convocações ele não esteve em virtude de lesão. Mas as novidades são essas, realmente, como você disse. O Bremer e o Ibañez, mas é aquela fase de testes, né, Cabela, para ver quem que o Tite pode contar. Agora são 26 jogadores os convocados para a Copa do Mundo, então o Tite vai observar aí, principalmente esses dois jogadores, não só dentro de campo, mas no contexto todo envolvendo essa convocação. Então vamos lá então, laterais, o Danilo da Juventus, Alexandre da Juventus também, o Alex Telles do Sevilha, o Dani Alves não foi convocado. Meias, Bruno Guimarães do Newcastle, Casemiro do United, o Everton Ribeiro do Flamengo, Fabinho do Liverpool, Fred também do United e o Paquetá do West Ham. Os atacantes, Antony do United, Firmino, Firmino, eu acho que o Firmino deve pagar um cachê pro Tite. Do Liverpool, Matheus Cunha do Atlético de Madrid, Neymar do Paris Saint-Germain, o Pedro do Flamengo, Rafinha do Barcelona, o Richarlison do Tottenham, o Rodrigo do Real Madrid e o Vini Júnior também do Real Madrid. Eu até achei que fosse convocar o Daniel Alves, viu, Carlão? Pelo menos para esses dois amistosos, para ver a situação do Dani Alves. Mas não sei não, acho que não vai para a Copa o Dani Alves não, né? Caiu muito, né? Depois que saiu do Barcelona, foi para o Pumas do México. A equipe mexicana não passa por um grande momento, e assim como o Daniel Alves, já com uma idade avançada, né? É um jogador que tem muita qualidade, que tem muito currículo, mas a Copa, por ser um tiro curto, a gente precisa do jogador no seu 100%. Não tem como estar próximo de 100%, até porque, de repente, você pode ficar de fora de todo um projeto, ou de toda uma sequência, de todo um sonho, em virtude de uma partida só. Então, o Daniel Alves, nesse momento, eu acho que corre por fora, a não ser que ele tenha um crescimento gigantesco, né, até a Copa do Mundo, mas tem que arrumar um outro lateral aí, né? O Danilo já é carta marcada, né? Sempre está nas convocações, vai para a Copa do Mundo, mas não sei, Fagner é um cara de confiança do Tite, foi em 2018, mas não frequentou tanto a seleção. Rodinei está jogando muita bola com o Flamengo, mas será que é confiável para uma seleção brasileira? Então, por isso, Daniel Alves ainda a gente não pode descartar. Sim. Mas pelo cenário, eu também estou com você. Acho mais difícil. Parece que, pelo menos aí, uma porta se fechou aí para o Daniel Alves. E o quarto lateral aí seria o Arana, né? Que se contundiu gravemente. Nossa. Tá fora do futebol esse ano, só volta o ano que vem. Aliás, a contusão dele, ele não rompeu
arrebentou com o joelho dele, né? Então acho que essa quarta vaga aí é bem provável que seria do Arana, viu, Carlão? Pode ser, mas como lateral esquerdo, né? Porque nessa lista ele tem o Danilo, que vai como um direito, ele tem o Militão, né? Que é zagueiro, mas já jogou como lateral, Sim, nos tempos de São Paulo, principalmente. Alexandre Telles do lado esquerdo, né? A lesão do Arana, meu Deus do céu, que coisa horrorosa e que coisa triste, né? sim. Então, não sei, tem uma vaga em aberto aí para um lateral direito. Muito bem, falamos da seleção brasileira, vamos falar do Guarani. E do Guarani quem traz informações é Júlio Nascimento. Bom dia, Júlio! O seu xará eu acho que tá fora do jogo, né? Bom dia. Bom dia, Cabelo. Abraço para você, pro Carlão, a todos que acompanham aqui o CBN Esportes, primeira edição. Pois é, o meu xará, né, o Júlio César, o atacante do Guarani, tem feito um papel importante, né, Cabelo, não só como atacante, como jogador ofensivo, mas o Mozart, ele tem explicado nas coletivas que ele tem variado a formação tática do Guarani, principalmente quando o Alvarino joga na lateral direita, ele se transforma às vezes num terceiro zagueiro, e o Júlio César de atacante se transforma no ala. Então é um jogador que o Mozart tem elogiado muito por esse comportamento tático, por entender essa variação do Guarani durante as partidas, e ele teria uma sequência como titular, mas essa fisgada na coxa, a coxa do Júlio César tem sido um problema desde o começo do ano, ele está lutando para ficar saudável, para ficar em forma, é a terceira vez que essa coxa dá problema, e é sim uma preocupação para o Guarani, pensando no jogo de terça-feira contra a equipe do Operário, jogo fora de casa, Cabela. Se o Júlio César for vetado, existe a expectativa do Bruno José entrar no time titular, ou até mesmo uma formação diferente ali com dois centroavantes, a presença do Yuri, a presença do Bruno Miranda, são dois jogadores que se tornam opções, são mais jogadores de área, de maior presença, mas é uma possibilidade que o técnico Mozart vai precisar trabalhar nesse time do Guarani até o jogo contra o Operário. O Guarani não tem desfalques pelo aspecto de suspensão, praticamente todo mundo liberado, o Diogo Matheus está 100% fisicamente, o Gênison também está 100% fisicamente, agora fica aí essa dor de cabeça positiva para o Mozart, Cabela, porque como é que tira o Yuri do time agora, né? O Gênison é um jogador que o Mozart gosta muito, ele sempre elogia, né, Cabela? Sempre fala, o Gênison, quando voltar, vai ajudar muito, ele até citou, ele fez uma previsão bem ousada quando o Gênison chegou, que ele marcaria pelo menos 10 gols, eu acredito que até pelo calendário, não acho impossível, mas acho difícil, porque o Gênison perdeu 4 jogos, né? Então 4 jogos para quem tá traçando metas ousadas aí de artilharia é muita coisa. Mas fica agora essa dúvida em relação ao ataque do Guarani, principalmente por conta da provável ausência do Júlio César, né? É verdade, é verdade. Aliás, o Guarani na próxima terça-feira vai pegar um Operário que ontem perdeu para o Cruzeiro. Aliás, que festa lá no Mineirão, hein? O Cruzeiro fez uma festa enorme ontem lá no Mineirão. Chegou a 62 pontos, aquele número mágico que praticamente dá acesso, né? Matematicamente ainda não, mas abriu 21 pontos do Londrina, que é o quinto colocado, tem 41. A equipe do Cruzeiro fez festa lá no Mineirão, mas o Operário, que foi o derrotado ontem, continua com 30 pontos. Um a mais do Guarani, um a menos que o Vila Nova, que é o primeiro na zona de rebaixamento, mas um a menos também que o CSA, o Brusque, que tem 31, os dois fora ali da zona de rebaixamento, e 2 a menos que a Chapecoense. Os 3 jogam, a Chape, o Brusque e o CSA ainda jogam na rodada. Se eles vencerem, vão abrir uma boa diferença em relação à zona de rebaixamento, principalmente aí em relação ao Guarani, que tem 29 pontos. Eu vou falar pra você, Carlão, o Guarani vai pra uma guerra semana que vem, terça-feira, lá no Paraná, viu? Estou com você também, não só na semana que vem, mas daqui pra frente é tudo guerra. Aliás, a Série B é uma guerra, né? Campeonato muito difícil, um campeonato de muita imposição física, um calendário maluco aí. O Júlio acabou de passar a situação do Júlio César e eu fico com muita pena do atleta quando ele tem muita lesão muscular, ele não consegue dar sequência. Lesão muscular não tem jeito. Ou você consegue jogar ou não tem aquele meio termo, uma infiltração você joga, não. Então o Júlio César não está conseguindo ter um 2022 tão bom como foi o de 2021. Mas é guerra, jogo pesado, jogo de concentração, jogo de atmosfera complicada, porque a torcida do Operário está mobilizada, até pelo jogo que o Operário fez ontem, né? Guerreou uma barbaridade, Júnior Brandão brigando com os zagueiros do Cruzeiro lá. Então é um jogo dificílimo, um jogo complicado, mas não tem jeito, tem que encarar, Cabelo. Não adianta a gente ficar aqui
conjecturando. Tem que ir lá e ganhar, ou tem que ir lá e somar pontos para definir aqui no Estádio Brinco de Ouro. A campanha do Guarani não tem muito segredo mais, né? É vencer em Campinas e buscar esses 3 pontinhos fora. Quem sabe agora contra o Operário, contra o adversário direto, um adversário que vem de um jogo difícil, até caótico contra o Cruzeiro, né? E tomou o gol com a posse de bola, né? Empatava o jogo, um clima até nervoso, mas tomou o gol com a posse de bola. Bruno Rodrigues fez o cruzamento. Mas um jogo dificílimo, o Guarani tem que estar muito preparado, muito concentrado, do início do jogo até o final, para evitar o que aconteceu lá em Goiânia, quando a equipe se preparava para somar um pontinho, que seria importantíssimo, e acabou cedendo o resultado para a equipe do Vila Nova. A torcida do Guarani tem que torcer aqui para o Náutico. O Náutico tá lá para baixo, mas o Náutico tá lá na zona... mas o Náutico não chega no Guarani se vencer. Vai encostar, mas não chega. Mas vence o Brusque, que não deixa o Brusque distanciar. Tem que torcer para o CRB, que vai fazer o clássico com o CSA, que é para o CSA também não desgarrar, e tem que torcer para o Londrina, que joga em casa contra a Chape. O Londrina pode, inclusive, com a vitória, encostar no Vasco da Gama, que joga com o Grêmio fora de casa. Pode acontecer uma derrota para o Vasco lá, e o Londrina, se vencer, encosta no Vasco. Então tem que torcer. Torcida do Guarani, torcida para Londrina, CRB e Náutico. 11h44, intervalo, a gente volta já. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Conheça a nova Clínica Upman, com excelente localização em Campinas. A Clínica Upman possui cabines de espera individuais e de casais, com total privacidade. Médicos experientes que vão tratar a sua impotência sexual, ejaculação precoce e recuperar seu desempenho sexual com sigilo absoluto. Agende uma consulta pelo WhatsApp 19998005939. Não perca tempo. Clínica Upman, a especialista em saúde sexual masculina. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais. Instagram e Facebook. @CBN Campinas. Hora do vôlei. Oferecimento Good Bom, super simples. Construtora Patriani, somos movidos pelo futuro. O Brasil ontem eliminou a Argentina na semifinal do Mundial de Voleibol Masculino e vai enfrentar a Polônia, que ontem também eliminou os Estados Unidos por 3-2. O confronto entre Brasil e Polônia acontece amanhã, à 13h. Na outra semifinal, Itália e Eslovênia se enfrentam às 16h. Final do Mundial do vôlei masculino será no domingo, também às 16h. Aliás, também no domingo, aqui na CBN Campinas, tem Farmacon de São José contra o Vôlei Renata, o Vôlei Renata vai até São José dos Campos em busca de uma vitória para se reabilitar depois de 2 derrotas seguidas no Campeonato Paulista Masculino de Voleibol e continuar na zona de classificação para a próxima fase. A CBN Campinas transmite em áudio em 99,1 FM e em todas as plataformas de streaming. E em vídeo, o jogo, com o vídeo inclusive do jogo, no youtube.com/esportescbn Campinas. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred.
Conheça a nova Clínica Upman, com excelente localização em Campinas. A Clínica Upman possui cabines de espera individuais e de casais, com total privacidade. Médicos experientes que vão tratar a sua impotência sexual, ejaculação precoce e recuperar seu desempenho sexual com sigilo absoluto. Agende uma consulta pelo WhatsApp 19998005939. Não perca tempo. Clínica Upman, a especialista em saúde sexual masculina. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais. Instagram e Facebook. @CBN Campinas. 99,1 FM. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Da confiança. Muito bem, de volta, 10 minutinhos para o meio-dia. Júlio Nascimento, vamos falar da Macaca. Macaca que tem, a Macaca tem 2 problemas para o jogo de terça-feira contra o Ituano, né, Júlio? Exatamente, Cabela. Jogo importante para a Ponte. Olha que interessante, né? A Ponte ela tem 6 vitórias consecutivas e dentro de casa, né? Atuando no Moisés Zucarelli, viu, gente? Apenas jogos como mandante, são 6 vitórias consecutivas. Venceu o Náutico, Operário, Vasco, Guarani, Bahia Esporte. E é uma marca que a Ponte não alcançava, Cabela, desde 2015. A Ponte teve ali naquele período 6 vitórias consecutivas, mas misturava jogos do Campeonato Paulista, jogos da Copa do Brasil, jogos da Série A do Campeonato Brasileiro. E agora ela engata essa série muito interessante que vai dando ao técnico Hélio dos Anjos mais tranquilidade para trabalhar os objetivos da Ponte. O primeiro objetivo era alcançar os 45 pontos, faltam 6 pontos para isso, que é justamente a diferença para o Vasco colocado, que hoje é o quarto colocado ali com 45, então a Ponte ela tem essa mesma diferença para o Vasco para alcançar o seu primeiro objetivo. E um detalhe, se ela conseguir essa vitória contra a equipe do Ituano na terça-feira, ela vai para 7 vitórias consecutivas, o que não acontece, Cabela, há 25 anos. A Ponte não consegue 7 vitórias seguidas no Majestoso desde 1997, então seria um feito de fato histórico para a Ponte, que vai alimentando uma pequena esperança do torcedor, mas a matemática ela cobra uma campanha da Ponte, se ela quiser subir, praticamente perfeita. A Ponte teria, diríamos que 1 ou no máximo 2 jogos para descartar nessa reta final. Ela precisa de fato de uma campanha impecável. Então a palavra de ordem é pensar jogo a jogo. O primeiro passo é o jogo contra o Ituano, e provavelmente com novas alterações no time titular. O Igor Formiga e o Arthur dificilmente estarão à disposição. Arthur com uma lesão muscular, Igor Formiga teve uma luxação no ombro, e também tem a volta do Leonaldi. Leonaldi cumpriu suspensão contra o Sport e agora fica à disposição para enfrentar o Galo de Itu, Cabela. A Ponte Preta está mostrando a força dentro do Moisés Zucarelli, né? E essa força ela tem demonstrado jogo a jogo, e é por isso que está chegando esses números, né, Carlão? Aliás, a Ponte Preta, que lá no começo do ano, dentro de casa, não conseguia fazer resultado, para empatar era difícil, agora inverteu totalmente a situação e mostra essa força, né, Carlão? É verdade, não digo nem no começo desse ano, há muito tempo, né? A Ponte não tinha uma sequência importante em casa, não conseguia fazer valer o fator campo, né?
E o Majestoso sempre foi uma arma super importante para a Ponte. A torcida sempre foi uma parte, vamos dizer, quase que integral, né, da Ponte Preta em jogos no estádio Moisés Lucarelli. O Júlio citou 97, que foi um ano mágico para a Ponte, dentro da Série B do Campeonato Brasileiro, que culminou com o empate com o Náutico e o acesso, né, no dia 7 de dezembro de 97. E realmente foi uma temporada muito bacana, o segundo semestre, notadamente, né? E esse ano, que marca legal, que marca interessante, 6 jogos, 6 vitórias em Campinas, podendo chegar a 7 vitórias, né? E já praticamente selar a permanência na Série B do Campeonato Brasileiro. Tem desfalques importantes, né? O Igor Formiga e o Arthur, justamente os dois jogadores, talvez hoje, taticamente, os mais importantes, né? A gente cita sempre os volantes, uma temporada de muita regularidade. O Igor Formiga crescendo também, precisa melhorar em alguns aspectos, mas é um jogador importante ali pelo setor direito, tem a ajuda do Alisson, e a Ponte vai sentir muito a falta desses dois jogadores. Nem tanto do Igor, né? Claro que com o Norberto, que é o substituto imediato, muda um pouco a característica. O Norberto é um pouco mais técnico, não tem a saúde, o físico, o vigor do Igor Formiga, e do lado esquerdo a Ponte perde muito, apesar do Jeanzinho ser aí um garoto da base, um jogador que já demonstrou ter a sua qualidade, mas não está no nível do Arthur. Então são dois jogadores que vão fazer falta justamente num jogo tão importante, né? Um clássico estadual, mas um jogo que tem uma história legal aí entre Ponte Preta e Ituano. Curiosamente, o Ituano, o time que jogou a pá de cal na Ponte aí no Campeonato Paulista, no empate em 2-2. A Ponte Preta vai pegar o Ituano, que é um concorrente ali no meio da tabela, né? O Ituano que está ali também no meio da tabela, está brigando, ele é 12º colocado, tem 37 pontos, 2 a menos que a Ponte. Depois pega o Londrina, que tem 2 a mais a Ponte, né? Nesse momento tem 41 pontos. São 2 jogos complicados a Ponte Preta aí na frente. O Ituano, que é um adversário sempre chato, mas a Ponte Preta em casa está fazendo o resultado, então a gente espera aí uma vitória da Ponte Preta. Agora vai pegar no Londrina lá. Lá em Londrina, o Londrina está brigando lá em cima, na parte de cima. O Londrina está sonhando muito mais do que a Ponte Preta, né? Muito mais. Inclusive, nesse jogo, na semana que vem, o Londrina pode estar a 1 ponto do Vasco, dependendo dos resultados aí dessa rodada, né, Júlio? O Londrina pode ter uma vitória aí sobre a Chapecoense, ir a 44 pontos, e o Vasco da Gama perder para o Grêmio, que é o resultado normal, vai jogar lá na Arena do Grêmio, e estará 1 ponto a mais apenas do Londrina. Então vai ser um jogo complicado para a Ponte. E a Ponte Preta tem que estar pensando também, porque fora de casa não consegue jogar legal não, né, Júlio? Exatamente. A Ponte não conseguiu, né, Cabela, 2 vitórias consecutivas na temporada, né? Então seria a primeira vez, e a chance disso ocorrer é justamente numa sequência de 2 jogos dentro de casa, né? Já que a Ponte, como visitante, tem oscilado muito e ela precisa melhorar essa campanha. E só para encerrar, né, sobre esse jogo do Vasco contra o Grêmio, reestreia de Jorginho Campos, com a torcida do Vasco não aprovando tanto o nome do Jorginho, e a reestreia de Renato Gaúcho, adorado pela torcida do Grêmio. Então é um Grêmio que chega muito mais leve em relação ao Vasco para esse jogo de domingo. Legal, Júlio. Um abraço para você e até as 4 da tarde, viu, Júlio? Até mais, Cabelo. A gente volta a se falar. Legal. Carlão, pulando o jogo do Ituano, que é em casa, e a Ponte em casa tem demonstrado um futebol bacana, contra esse Londrina lá, vai ser um Londrina que vai vir pra cima da Ponte e vai dar espaço pra Ponte jogar também, né, Carlão? Tem esse detalhe, né? Para quem gosta de jogar no contragolpe, para quem tem jogadores com essas características, pra Ponte vai ser bom, os espaços vão aparecer. A tabela ela é até favorável pro Londrina, né? Porque partindo do princípio que ele vai jogar 2 em casa, é a Chapecoense e a Ponte Preta, poxa, são jogos vencíveis para o Londrina, né? Então a Ponte que se prepare. A exemplo do que foi ano passado, né? Um jogo terrível aí para escapar do rebaixamento, a Ponte perdeu. Esse ano eles podem fazer um duelo pensando na parte de cima da tabela, embora eu acho muito difícil aí a situação da Ponte. O Londrina pode sonhar mais, como você disse, mas vai ser uma guerra, como a gente falou do Guarani agora, em Londrina, aqui contra o Ituano, tudo guerra. A Série B é um campeonato muito difícil. É verdade. E o Vasco, que vai pegar o Grêmio fora de casa essa semana, na próxima rodada pega o Cruzeiro lá no Mineirão. Só isso, Carlão. Um abraço pra você até as 4 da tarde. Valeu, Cabela. Já estaremos juntos. Um abraço. Tchau, legal. Tchau. E eu volto com o CBN Esporte, segunda edição, direto da Expo Flora. Estarei lá no News Truck CBN, apresentando a segunda edição do nosso CBN Esportes. Até lá.
CBN Esportes Campinas, primeira edição. Oferecimento: consignação com tranquilidade é na Azul Veículos, a cor da confiança.